usar uma ou outra. Depende do que é, né? Depende do que é. São formas. Não só simplicidade. Tem vantagem e tem desvantagem, né? A vantagem da estratégia paramétrica, a vantagem é uma vez que você, encontrando uma lei, né, que está falando uma forma, encontrando uma lei que representa adequadamente um determinado fenômeno, então é ótimo, porque você tem uma lei, tem uma regra, Então, tem uma fórmula. Você não cria. Né? Você tem que comprovar que aquilo ali está. Agora o problema é dizer que essa lei é adequada. Né? O problema é você fazer dizer, essa lei é apropriada. Aquele da conformidade do seu estudo científico, o nível da bateria está relacionado com o seu. O nível da bateria está relacionado com a sua confiabilidade e daí eu diria daquela forma. Então seria não parametrizar. Vamos mostrar não parar. Que é o que a gente vai ver, começar a ver. Vou mostrar 3 formas, certo? Vai ver uma, por favor. Então a primeira, esse que a gente vai ver aqui é só as estratégias no parâmetro, tá certo? Para começar, né? Bom, eu não sei se você vai conseguir fechar isso, tá certo? Porque essa é a primeira parte, porque muita coisa. Porque para a gente poder caminhar, a gente tem que. Uma vez quando apresenta os conceitos básicos, a gente anda mais rápido, mas primeiro tem que explicar alguns conceitos básicos. A ideia aqui é basicamente essa. Suponha então que você tem esses equipamentos aqui, certo? Tem esses equipamentos e você observou aqui as falhas dos equipamentos. Só que estou assumindo que são equipamentos iguais, ou similares. Né? Similares não, é equivalentes, são do mesmo tipo. E aqui eu registrei os tempos da ocorrência dos defeitos em cada um deles. Que é exatamente isso aqui que eu estava mostrando. Né? Então, eu vou, o que é que eu quero? Eu vou extrair, baseado nos dados, essas informações. E outras. O quê? A função de distribuição acumulada, a fiabilidade, a função de densidade, a hazard function, cumulativa hazard function, entendimento feito. Essa segunda qual? Qual? Essa última. É a acumulada. Aquela que você fez. É, aquela que é acumulada, né? Está ligado isso aqui? E aqui esse M é entre coxas é a de confiabilidade de reparo, por reparo, a mantenabilidade. Muito bem. Né? A gente vai basear apenas nisso, nos dados. Vamos extrair isso aqui e outras coisas unicamente daqui. Certo? Unicamente daqui, sem considerar que só obedece uma lei qualquer. Antes de entrar em detalhe, porque é importante destacar esses 4 aspectos que eu estou destacando aqui. Porque isso, olhando para esses 4 aspectos, isso vai me dizer se eu devo adotar a primeira estratégia, a segunda estratégia ou a terceira estratégia que eu vou apresentar a seguir. Certo? A primeira estratégia, a segunda e a terceira. Então, dependendo dessas questões, é isso que a gente vai destacar. Então, eu vou colocar aqui algumas características associadas aos dados, né, que representam defeitos de sistemas. Essa terminologia, eu fiz questão de colocar isso aí porque essa terminologia aparece muito nos ferramentais e nas ferramentas e nos textos que tratam como dados de falha, tá certo? E é uma terminologia muito específica que, às vezes, se a pessoa não prestar atenção, precisa entender exatamente o que é que isso quer dizer. Então, agrupei aqui em quatro conjuntos. O primeiro conjunto é que os defeitos, né, os defeitos podem ser do tipo operacional ou defeitos que foram gerados por teste.
O que está querendo dizer aqui é o seguinte: o defeito que eu chamo de defeito operacional é um defeito observado no sistema quando ele está de fato em operação. O sistema está em operação regular. Está na operação regular e ocorre o defeito. Um defeito gerado por teste, como foi aqui, como eu estava sugerindo aqui, eu gerei um teste específico para gerar. Ele não está operando como em situações normais. Não, ele foi colocado numa situação de teste. Então, quando ele fala de defeito operacional, quer dizer que já está implícito que é um equipamento que estava funcionando normal, em produção, vamos dizer assim, operando. O outro não. Tá certo? Então, temos essas duas características. Vocês vão ver que existem características específicas de um tipo de defeito ou de outro, que vai ser mais apropriado você utilizar algumas coisas que eu vou mostrar para frente. Quando a questão também é dos dados, esses dados, ou seja, vamos falar de dados de defeito, tá bom? Ou seja, eu vou deixar por enquanto de lado o reparo. Esses dados podem ser agrupados ou não, devem ser observados individualmente. São aparelhos diferentes. Não, estou dizendo que a questão é, você pode agrupar ou pode não agrupar. Em que sentido? Quando eu estou dizendo que os dados agrupados, é porque dados não agrupados, vamos supor o seguinte, suponha que vamos voltar para essa situação aqui, que eu estava fazendo uma situação de teste. Ou seja, os equipamentos foram colocados lá numa determinada sala, gerei a carga de trabalho e eu estou monitorando esses equipamentos. Ou seja, está prestando atenção aos equipamentos. Certo? E aí eu gero uma situação particular. Toda a atenção está sendo dada àquilo. Você está gerando os eventos e, eventualmente, quando ocorre um defeito, você detecta aquilo imediatamente. Porque você está olhando para aquilo. Certo? Então, numa situação como essa, eu posso registrar os tempos de falha, vamos dizer assim, precisamente. Já numa situação que é operacional, isso pode não ser tão fácil. Vamos supor o seguinte, que eu estou analisando os tempos de falha dos computadores do centro de informática. Eles estão aí, em produção. Mas eu não estou olhando para ele agora, direto. Então, registrar o momento exato da ocorrência do defeito já não é tão fácil. Talvez seja mais fácil você agrupar, por exemplo, os equipamentos que tiveram falha no dia 23 de outubro. Os equipamentos estavam funcionando, mas até o dia 23 de outubro, você não sabe dizer exatamente que hora foi. Mas você sabe dizer que no dia 23 de outubro, vinha funcionando, mas no dia 23 de outubro, N falhava. Certo? Então isso está sendo agrupar ou não agrupar. O não agrupar é quando você consegue registrar os tempos de forma precisa. Exatamente um por um. Nem isso, quando nós estamos falando de uma situação operacional, isso às vezes não é fácil. Então muitas vezes você precisa agrupar. O que está fazendo de fato é uma discretização. Né? É no dia tal. Então, se foi de 5 horas da manhã o defeito, ou se for de 4 horas da tarde, não vai ter muita diferença não, porque o tempo, essa diferença de tempo aqui é muito pequena em relação aos meses que está funcionando. Certo? Então a questão é essa. Agrupa ou não agrupa? Discretiza ou não? Ok? Então, no caso aí vai o tempo e o tempo. A questão, o que se agrupa é o tempo, ou seja, você vai ter uma coisa mais discretizada ou uma coisa contínua. Então, mas o tempo vai ser dependente. independente.
Não, eu estou dando um exemplo. Esse é o exemplo. No caso, então, o tempo você É pra isso. vai ser da Belém. É a questão de agrupar ou não os tempos. É a questão de agrupar ou não os tempos. Ou seja, discretizar, pegar um conjunto de informações que falharam num determinado período, mas eu não sei especificar. E eu agrupo aquilo ali com um determinado. Ou seja, é como. Eu não sei dizer, nem tem como dizer, nem seria talvez relevante saber se foi 5 da tarde, se... O importante é dizer o que foi hoje. Tanto falhado e tal dia. Pronto. Claro que você está fazendo isso porque você tem dificuldade. A cada 10 dias. A questão é essa, se você pudesse registrar exatamente quando registrou, melhor. Quando ocorreu o evento, melhor, mas o problema é que, principalmente em situações operacionais, isso não é trivial, não é fácil não. Por quê? O equipamento falhou lá, vamos supor, um equipamento de transmissão de energia elétrica, falhou lá a caixa preta, lá no meio do mato. Ó. Você vai saber exatamente como é que aquilo ali falhou. Sabe que falhou daqui que a pessoa liga para cá para dizer que faltou energia inicial. Sei lá. Passou-se não sei quanto tempo. O telefone, sei lá, alguma coisa assim. É difícil operacional. Outra coisa é você quando está observando aquilo ali, prestando atenção. Ali talvez você tenha condição de registrar. Ok? Tá bem? Você gera um próprio sistema que. Se fosse, se é possível. Vamos supor que é uma situação operacional. Se for possível você registrar precisamente o momento em que cada equipamento falhou, bom, melhor ainda. É claro que é melhor. No caso de software, usam logs para isso. Mas a questão é essa, certo? Se não dá, não quer dizer que você pode apontar. E mesmo assim você não pode Mas resolver. deve ser uma diferença. Então, O tempo que a consulta, a máquina para ver se ela falha. Não é o mesmo tempo. Porque se as falhas eu consigo. Porque a falha dependendo do tempo é fácil. Agora, não, mas tipo, se eu posso. No caso, as falhas que sobrevivem eu tenho em relação a agrupar ou não. Porque, por exemplo, se eu consigo só saber se foi no dia. Não, mas a gente está falando. Mas o dia também. A gente está falando. Quando a gente está falando de coisas que. Essa coisa do dia, em relação ao período de operação, isso é muito. Essa diferença é pequena. O sistema está operando por 7 meses. E eu saber se foi 4 horas a mais, 4 horas a menos, talvez seja. Não sei a data do dado. Essa é a questão. Essa é a questão. Quer dizer, claro que se o equipamento falha toda hora, se o equipamento está falhando de 2 em 2 horas, e você passa um dia para registrar isso, obviamente que não serve. É como, por exemplo. O equipamento, você liga ele falha, e você só consegue detectar uma vez por dia, então, obviamente que isso não vai servir. Mas está assumindo que esse período de observação, ele é muito maior do que essa diferença, que obviamente é uma aproximação. E você só está adotando isso porque tem dificuldade. Porque se não tivesse, Seria o se ideal. você Seria consegue registrar tudo, você consegue registrar tudo. O ideal seria saber o momento exato. Mas como você não Mas nem sempre é possível. É como a reclamação da UI. Você não sabe quando chega um dia, mas sabe que um mês tem 1,5 milhão de usuários que reclamam. Aí ele vai essas dar coisas, né? 1 milhão e meio, entendeu? É isso. Essa é a questão de dificuldade, não tem? Ok? Outra questão. Deixa eu guardar isso daí. Ponto aqui, ó. A questão se quando a gente vai avaliar os dados, a gente pode ter amostras que são grandes ou pode ser pequenas. Quando se faz um teste de falha, para defeito, né? Mesmo considerando a aceleração, é razoável se pensar que a amostra não vai ser tão grande assim. Porque afinal de contas é um defeito. A não ser que o sistema é tão ruim que falha toda hora. Certo? Que você, tudo que aplica, ele falha. Mas normalmente se é um equipamento razoável, não vai estar falhando
a toda hora, a todo momento. Claro que essa é uma das grandes dificuldades. São esses tempos longos para os sistemas falharem. Essa é a grande dificuldade. Uma das grandes dificuldades. Inclusive para validar modelos. Porque você propõe um modelo, mas para que você venha observar o sistema? Vai passar anos. Então, uma das estratégias é acelerar a ocorrência dos defeitos. Desde que seja possível fazer isso. Essa simulação, você utiliza manipulando o cenário para que, sei lá, tenha um errado, alguma coisa assim, não? Aí tem que ser caso a caso. Tem que ser caso a caso, observando tecnologia por tecnologia. Mas de maneira geral, e não quer dizer que isso vai representar tudo de forma fácil. Mas de uma maneira geral, a questão que eu posso dizer aqui por enquanto é o seguinte: você, para tentar validar os modelos, você vai fazer com que esses eventos aqui, ocorram com maior frequência. Existe uma diferença? Pode alterar. Pode ser que, mas você tem que talvez fazer uma transposição, ver se tem lei, alguma lei, né? Às vezes a questão é essa. A questão é, veja bem, os defeitos, eles demoram. Isso é fato. Tá certo? E você tem que conviver com essa realidade. Ponto. Como então eu posso, se eu estou querendo propor um modelo, saber se esse modelo é bom? Como fazer isso? Eu posso acelerar a falha no operacional? Sim, é isso que eu estou dizendo. Então, uma das maneiras que você tem é acelerar. Só que você tem que acelerar com, primeiro, gerar um processo de aceleração que seja representativo, porque não é qualquer tipo de aceleração. Fazer uma aceleração apropriada. Depois, tem que garantir que essa aceleração representa aquele sistema numa outra condição, mas que você pode voltar dele. Na hora de trazer de volta, você traz para aquela condição operacional. Quando você faz a aceleração, você está estimando o geográfico? Pode ser. Aí, muitas vezes você pode dizer, ó, isso é difícil, generalizar é difícil, certo? Generalizar é difícil, mas às vezes, por exemplo, às vezes você tem regras, tem leis, né, que foram observadas empiricamente, certo? Por exemplo, em sistemas eletrônicos, observa-se que se você aumenta a taxa de falha, isso é observado coisa empírica. Um sistema digital, se você aumenta em 10 graus Celsius a taxa de falha, a temperatura, a taxa de falha cai em torno da metade. Desculpa, a taxa de falha aumenta o dobro. Isso é uma lei chamada lei de Arrhenius. Vai ter uma série de leis. Isso foi verificado como? Foi verificado empiricamente. Mas você pode tentar criar a sua e testar, veja bem, mas isso é uma maneira. Não quer dizer que depende da tecnologia. Não dá para dizer assim uma forma. Ou seja, esse problema é um problema complexo. Uma das maneiras que tem de se tratar com isso é tentar acelerar e tentar encontrar algum tipo de regra que represente isso apropriadamente. Ok? De uma maneira geral. Então, não tem a solução fechada. Né? Isso é uma das formas de tentar. Então, quando está se falando de sistemas que foram testados, normalmente você tem essa questão. As amostras são pequenas, por causa do tempo de observação. Já as amostras podem, em ambientes operacionais, e desde que o sistema esteja funcionando por um longo período, né, essas amostras podem ser grandes, podem ser bem grandes. Porque, sei lá, o sistema que está rodando, que está funcionando aí por 15 anos. Então posso ter amostras grandes. Qual é o problema? Estou falando de dados operacionais, não estou falando de teste, nesse caso. Qual é o problema que você vê nesses dados, nessas amostras muito grandes, que foram obtidas a partir de sistemas que estão efetivamente operando? Mas o que é que você acha que, intuitivamente, o que é que você acha que esses dados podem ter de problema?
Se o senhor vai entregar dando ao mesmo tempo. Pode São ser, muitas pode ser. estações que muitos tempos que ocorreram aí podem ter acontecido coisas diferentes. Muitos, sei lá, estados diferentes. Certo. Isso é uma possibilidade também, mas é mais, alguém mais. Pena que também tem esse que está sendo gerado coletado, você não tem como garantir a qualidade da coleta. Pronto, é isso aí. Quem garante que esse negócio está sendo armazenado? Porque você tem lá logs enormes, cheio de dados, mas quem garante que esse negócio, ao longo de não sei quantos anos aí, 15 anos, como eu estou dizendo, quem garante que esse negócio foi registrado de forma adequada? Sei lá, se foi. Se isso foi registrado de forma adequada, será que foi mesmo? O negócio que está, uma massa de dados lá que está sendo registrada por 15 anos, será que os caras realmente, ou será que durante alguns meses, deixou para lá, cara, vamos registrar esse negócio não? Desligou para trocar o HD. Quem sabe? O viés também pode contar. Hum? O viés também pode contar. Pode, mas eu estou apenas destacando aqui o problema. É um problema. Você tem massa de dados grande porque o sistema está operacional, ele está operando por muito tempo, mas ninguém sabe se os dados são bons. Esses outros dados, que a amostra era pequenininha, talvez ele fosse bom, porque eu estava observando ele lá. Mas esses outros, eu não sei. Então vai ter que analisar esses dados com cuidado. A questão dos dados históricos, como sempre, né? Tem muito cuidado com eles, não querer acreditar neles assim, porque pode ser que realmente tenha um bocado de lixo. Eu estou chegando aqui. Aqui é outra questão. É a questão, esse termo é um termo que é meio confuso, né? Mas os dados, chamados de dados completos ou dados censurados. E aí tem dois tipos de censura. Tá cá? Eu nem comecei, né? Para você ver que não sei até. Mas o que é que são os dados censurados, de maneira geral? Vamos observar para você ver, eu estava observando 4 celulares. Unidade de 5 celulares. Coloquei em tempo, equipamento. E observei eles por um tempo. E aqui eu registrei a ocorrência dos defeitos. T1, T2, T3, T4, T5. Botei na minha tabela. Acabei meu experimento aqui. Certo? Quando eu observei por esse tempo aqui, acabou o experimento. Todos os 5 elementos, todos os 5 celulares, os eventos ocorreram. Que eventos? Os eventos de defeito. Os eventos de falha provocaram defeito, ok? Ou seja, eu tenho os tempos de falha, ou dessa falha, para os 5 equipamentos. Portanto, isso eu chamo que os dados estão completos. Agora a pergunta que eu faço. Esses equipamentos teriam que ser idênticos? Vamos! Ou tem que dizer qualquer Não, coisa? não. Se foi celular. Não. Aqui não faz diferença. Não faz diferença. Podia ser, podia não ser. A questão que eu estou querendo destacar é que o experimento foi encerrado e no momento que o experimento foi encerrado, não ficou nenhum equipamento, ou seja, todos os equipamentos tinham tempo de falha. Todos os equipamentos têm tempo de falha. Ok? O que se chama de dados censurados, que aí pode ser censurado pela esquerda ou censurado pela direita, são quando você encerra o experimento e você vai ter que retirar alguns elementos. Então, por exemplo. Então essa censura é uma restrição de tempo. Por exemplo, aqui ó. Aqui eu estou fazendo uma censura. A censura pela direita. A censura pela direita tem 2 tipos de censura. Censurar por aqui. Direita. Tem 2 tipos de censura. Uma baseada no tempo de observação ou baseada no número de falhas. No número de defeitos. Então, por exemplo, aqui, baseado no tempo de observação, suponha que eu observei os 5 celulares por um tempo T.
Quando eu encerrei esse período de observação, haviam falhado 3, mais 2 ainda estavam operacionais. Ou seja, eu não tenho tempo de falha de 2 equipamentos, porque eu encerrei o experimento antes. Ou seja, os dados vão ser censurados, porque eu não tenho tempo de falha de alguns equipamentos, ok? Isso é chamado, quando eu censuro, considerando o tempo de observação, é chamado de right censure type 1. Censura do tipo 1. Censura pela direita do tipo 1. Outro tipo de censura é você encerrar o experimento quando um determinado número de defeitos ocorre. Então, suponho que eu tenho 5 equipamentos e eu vou censurar quando ocorrer 3. Vou encerrar o experimento, digamos assim, quando ocorrer 3 defeitos. Eu encerro o experimento. Ocorreu 3 defeitos, eu encerro o experimento. O resto eu deixo. É uma censura pela direita também. Então, ocorreu aqui a primeira falha, a segunda, a terceira. Ocorreu a terceira, satisfeito, encerra o experimento. Tem um tempo aqui, né? O resto eu deixo. Censurei pela direita também. É diferente dessa aqui, porque aqui eu estabeleci um tempo. Aqui eu não estabeleci o tempo, eu estabeleci o número de operações de equipamentos que teriam que falhar para encerrar o experimento. Ok? E nos dois casos, tanto aqui quanto aqui, eu censurei pela direita, ou seja, eu encerrei o experimento sem que todos os equipamentos falhassem. Ok? Na censura pela esquerda, é porque eu tenho um equipamento que falhou antes de começar o experimento. Ou antes do período que eu disse definir. Eu comecei o experimento. Quando comecei o experimento, o equipamento já começou a quebrar. Na hora foi ligado, eu tenho os equipamentos lá, vamos ligar. Eu todos eles. Aí eu vou ligar o primeiro celular, ligar o segundo, ligar o terceiro, ligar o quarto. Tem 2 lá que não funcionam. Ligo, tento ligar o fecho com ligo. Então eu posso dizer que eu quero saber o defeito de 10 a 15 horas. Aí se um falhou antes de 10, ele já foi censurado porque ele não entra porque... Pode ser também. Você quer saber daqui para frente. E antes já havia ocorrido um defeito antes. Também está censurado pela direita, pela esquerda. Porque ele está antes do período. Ocorrido antes. Tá certo? Então, a questão da censura é: os dados não estão completos, os tempos de falha não estão completos. Eu não tenho os tempos de falha de todo mundo. Ok? Bom, então, tendo visto isso, na próxima aula, eu vou começar a fazer alguma coisa prática de fato. Está aqui, né? E trabalhar de fato com dados. Mas aí tem que ter 2 conceitos agora. Professor, essa parte